Agora sim, o último vídeo. Nesse vídeo a gente vai fazer aqui a camisolinha, a touca, os óculos, assim como o da vovó, e essa gravatinha pra ele poder ficar muito bonitinho também, sem a roupinha dela. E aí já temos então a coleção completa com esses 4 personagens. Então, se você gostou, já se inscreve, deixa no comentário a próxima coleção e curte pra eu trazer mais personagens. Para esse lacinho do pescoço, a gente vai usar aqui o fio vermelho e um botãozinho, para que a gente consiga ficar removendo ele. Então, vou começar aqui com um pouquinho de fio, aqui na frente, e vou subir 20 correntinhas. Fiz aqui o nó corrediço. E agora conto as correntinhas. 1, 2, 3, 4, 20. Agora, eu vou deixar aqui, eu vou pegar um botãozinho meu, e aí cada um vai pegar o menor botãozinho que tiver. Eu tô usando aqui o mesmo que eu usei no vestido da vovozinha. E aí eu vou fazer agora a quantidade suficiente de correntinha para esse botãozinho passar. Então, tem aqui os 20. Segura ele aqui, ó. Vou tentar fazer 5 correntinhas para ver se é o suficiente para esse botão passar. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou pular essas 5 correntinhas aqui onde eu tô segurando, ó, nessa parte aqui de trás, se possível. Volto fazendo aqui um ponto baixo, para eu poder prender. Agora eu vou fazer o teste, para ver se dentro desse espacinho aqui, ó, dessas 5, passa esse botão. Aqui, ó, ele passa lá pro outro lado. Então, 5 correntinhas para mim foram o suficiente. Talvez para você ainda fique difícil de passar, e aí você desmancha esse ponto baixo aqui, faz mais uma correntinha, depois encaixa o ponto, testa de novo, vai fazendo até ter a quantidade suficiente de correntinha para passar esse botão. Aqui a gente só vai pular essas correntinhas, então a gente vai voltar fazendo aqui 20 pontos baixos. Eu já fiz ali o primeiro, agora um para cada. Então a gente já fez ali a casinha do botão e depois a gente prende o botão na ponta. Cheguei aqui no último pontinho. Vou cortar o fio, pode puxar. Esses 2 fios aqui a gente vai fazer 2 nós. Outro. Eu vou fazer uma de cada vez. Então, vou passar aqui por dentro, ó, dessas alcinhas que a gente tem nessa parte aqui de trás. Só pra gente não cortar o fio ali naquela ponta, senão vai ficar assim as 2 pontinhas aparecendo. E pode desfazer o nó bem rápido. Então aqui vou esconder essa pontinha do fio por dentro dessas alcinhas. Aqui, ó, deixa franzido assim. E aí eu vou cortar. Depois que eu esticar, esse fiozinho vai ficar preso ali pra parte de dentro. Vou fazer a mesma coisa com esse outro fio. E aí, aqui só o nozinho que vai ficar aparecendo, o resto vai ficar tudo escondido. Aqui, ó, puxando a outra pontinha também. O nozinho ficou todo aqui dentro. Vou deixar bem franzido essa parte aqui, ó, pra eu poder cortar. E depois que eu esticar, ficar direitinho. Então, ficou aqui a pontinha arrematada e essa ponta de cá, a casinha do botão. Vamos colocar então o botão nessa ponta aqui. Primeiro a gente precisa encontrar uma agulha que passe no fundo aqui, o fundo da agulha nesse botão. O botão aí que você escolher. E depois você escolhe o fio que você vai usar para costurar esse botãozinho. Então vou colocar aqui bem na pontinha. E a gente vai pregar esse botão. Deixa um pouquinho de fio pra gente poder amarrar também. Aí, como pregar um botão do jeito tradicional, eu acho. Cada um tem um jeito de prender esse aqui. Mas olha, eu segui aqui o movimento de passar por dentro de uma alcinha e sair na outra. Eu vou fazer isso de novo. E aí depois eu faço nozinho na outra ponta. Com o fiozinho que sobrou que eu tô segurando aqui. Pronto, passei 2 vezes. Agora nessa parte de trás vou fazer 2 nós e vou esconder o fio do mesmo jeito.
Um, dois. Vou cortar e passar naquela agulha pra gente poder esconder de novo. Ou você pode cortar aqui rente, tá? A gente vai começar aqui com o nó corrediço de novo. Agora 14 correntinhas. 1, 2, 3, 14. Eu vou pular essa primeira correntinha. Nessa segunda aqui, eu faço um ponto baixo. Pode pegar por dentro da alcinha mesmo, tá? Ponto baixo. No próximo, meio ponto alto. Vamos lá, essa primeira. Na próxima alcinha aqui, meio ponto alto. Agora, um ponto alto. Tira 2, laça, tira 2. Faço de novo meio ponto alto, traz pra frente, laça, tira tudo. E um ponto baixo. Nessas 3 alcinhas aqui do meio, vou fazer 3 pontos baixíssimos. Aqui, ó. 1, baixíssimo. 2, mais um aqui, 3. E vou fazer de novo essa mesma sequência aqui. Primeiro ponto baixo, meio ponto alto, ponto alto, meio ponto alto, ponto baixo. Cheguei aqui na ponta, vou cortar o fio, a gente pode arrematar como quiser, escondendo o fiozinho ou só cortando ele mesmo. Ó, eu passei aqui por dentro. Vou cortar aqui, então, o fiozinho, já que a gente já fez os 2 nós. A gente tem aqui, ó, como se fosse uma gravatinha borboleta, que a gente vai prender no meio, aqui, ó, nessa parte da frente, pra deixar aqui um lacinho, ó, pendurado desse jeito. Vou pegar agora só um fiozinho, um pedaço aqui do fio vermelho. Vou esticar esse primeiro aqui, ó. A gente vai unir essas 2 partes. Essa segunda aqui, assim, ó, fazendo esse pendente, pra ficar como um laço, bem aqui no meio, ó. E aí eu vou pegar o fio, pedacinho aqui do vermelho, e a gente vai passar aqui, ó, algumas vezes pra poder unir essas 2 partes. A ideia aqui é fazer um volume mesmo nesse meio. Aqui, ó. Como se fosse um nozinho da gravata. Tô passando aqui no meio daqueles 3 pontos baixíssimos que a gente tem aqui. Feito isso, com o fiozinho que sobrar aqui, vou fazer 2 nós. E aí eu não vou cortar rente não, vou deixar um pedacinho pendurado. Bem apertado aqui, ó. 1. Agora 2. Vou deixar 2 pedacinhos aqui. De fio. Põe assim pra baixo. Esse fiozinho aqui pendurado é opcional, tá? Você pode cortar rente se quiser. E aí ficou aqui essa gravatinha. Depois a gente consegue prender ali, passando aqui com um botãozinho, ó, no pescoço do lobo. Desse jeito. Ainda não prendi aqui a cabeça, então a gente consegue visualizar fácil como é que fica aqui, ó. Você pode deixar esse fiozinho assim, ou não, ou pode tirar. Deixa eu prender aqui a cabeça. Ó, que bonitinho. E aí a gente consegue tirar, remover ele aqui, depois que a gente prender a cabeça, né? A gente consegue remover essa parte e colocar a hora que quiser. E aí ele vai ficar só de botinha e gravata.
Esse é a versão dele antes de se transformar na vovó. Vamos gravar então a camisola do lobo pra gente poder trocar de roupa. E aí ele se parecer mais com a vovozinha, como na história. Eu vou deixar aqui um pouquinho de fio pra gente conseguir arrematar depois. Vou colocar a agulha aqui embaixo. Começo então com um nó corrediço. E aqui 17 correntinhas. Esse começo vai ser igualzinho ao do vestido da vovó. A única diferença dessa camisola pro vestido é que a gente não vai fazer o avental e nem aquela troca de cor aqui do meio. Não tem essa troca de cor aqui do meio e nem esse aventalzinho aqui. De resto, é igual. 17. Eu vou pular essa primeira correntinha. Vamos na segunda e eu vou voltar aqui fazendo 16 pontos baixos. Nessa parte aqui de trás, ó. Assim, um pra cada. Terminei aqui até o final, uma correntinha. Vou virar. A gente vai pular essa correntinha no primeiro ponto, que faço um aumento. Então, 2 pontos aqui dentro. De novo. Vou contar aqui 3 pontos. 1, 2, 3, mais um aumento. Agora 6 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, um aumento. Três pontos. 1, 2, 3 e termino com um aumento. Nessa carreira aqui ficamos com 20 pontos. Uma correntinha, vira, a gente vai pular essa correntinha. No primeiro ponto baixo, já faço aqui um aumento. Agora 4 pontos e um aumento. 1, 2, 3, 4 e aumenta. E então 8 pontos aqui nesse meio. 1, 2, um aumento. 4 pontos e um aumento para terminar. 1, 2, 3, 4 e aí nesse último aqui, ó, o aumento. Pronto. Uma correntinha, vira, pula essa primeira correntinha, no próximo ponto começo aqui com um aumento. Agora 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Um aumento. E nessa parte aqui do meio, a gente faz 10. Depois dos 10 pontos, um aumento. 5 pontos. E eu vou terminar com um aumento também. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no último pontinho, esse aumento. Olha o formato que já tá ficando. Uma correntinha, a gente vira. Vou pular essa correntinha aqui. Vou começar aqui com 4 pontos. 1, 2, 3, 4.
Agora 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui embaixo vou pular 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7 eu encaixo aqui a agulha. Agora a gente faz 8 pontos. Já aqui, ó, para fechar essa parte das correntinhas. Então, fiz ali o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De novo as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui embaixo vou pular os 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7 aqui eu encaixo. E eu vou terminar com 4 pontos. Então, já faço aqui um ponto baixo para poder prender essas correntinhas. São 4, né? Já fiz 1, 2, 3, 4. Uma correntinha vira. E aí, agora a gente vai fazer um ponto baixo para cada pontinho que a gente tem. A gente tem aqui 26 pontos. Então, pula essa primeira correntinha. Faço aqui, ó, os 4 pontinhos do começo. 2, 3, 4. E agora eu vou pegar nessas alcinhas aqui de cima, ó. Eu vou fazer um pontinho para cada. Serão 5 pontos aqui nessas correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz bem devagar pra gente poder acompanhar. Nesse meio aqui, continua com os 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 pontos nessas correntinhas, pegando aqui em cima, ó. Só na alcinha de cima. 1, 2, 3, 4, 5. E eu termino aqui com esses 4 pontos. Ainda temos aqui esses 26 pontos. Só fiz essa carreira para a gente poder acompanhar como passar ali por essas correntinhas. Vou fazer agora mais 2 carreiras. Chegando aqui no final, uma correntinha vira. Vou passar aqui por esses 26 pontos. Não precisa contar, não. Um em cada. Chegou aqui no final, uma correntinha vira e a gente faz aqui de novo. Então, agora, 1, 2 carreiras. Temos aqui, então, essas 2 carreiras. Agora, uma correntinha. A gente vai virar. E aqui, a gente vai começar, a sequência começa, então, com um aumento e um ponto por 4 vezes. Fiz um aumento e um ponto. Primeira vez. Aumento. Ponto. Segunda vez. Aumento. Ponto. Terceira vez. Aumento. Peraí. Ponto. Quarta vez. Agora um aumento. A sequência a gente troca para um ponto e um aumento por 2 vezes. Então, um ponto e um aumento. Foi a primeira vez. Um ponto e um aumento foi a segunda. Agora a gente vai inverter. Vai ser o aumento e um ponto por 2 vezes. Então, já faço aqui outro aumento. Ponto, primeira vez. Aumento. Ponto. Foi a segunda vez. Um aumento aqui. E vamos com um ponto e um aumento por 4 vezes até o final.
um ponto e um aumento. Primeira vez, um ponto e um aumento. Aí a segunda, um ponto e um aumento. Aí a terceira, e agora aqui um ponto e um aumento. 4. Temos então 40 pontos, né? Aumento pra caramba. A gente tava com 26 e aí depois passou pra 40 pontos. E agora aqui, nesse último ponto, eu vou colocar esse marcador, porque a gente vai fazer essa saia aqui em espiral. Então, ó, vou unir esse pontinho com esse primeiro de cá, deixa bem certinho aqui, ó. Já encaixo nesse primeiro ponto aqui. E a gente faz aqui um ponto baixo para poder prender. Então, o marcador fica no último pontinho. Esse primeiro já é de união. E agora, vamos seguir fazendo aqui ponto baixo, né, por 8 carreiras. Só seguindo esses 40 pontos. Então, vou passando aqui, deixo o marcador do mesmo jeito, vou passando até ter 8 pontinhos aqui acima do marcador, que é o tamanho para essa saia. Fizemos aqui, então, as 8 carreiras, ó, 2, 4, 6, 8. Aqui, vamos desmanchar 2 pontos, ó, tira aqui, 1, 2, pra gente poder fazer o buraquinho, para poder passar o rabo. Então, a gente terminou essa carreira aqui com 38 pontos. Agora, eu vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pular 3 pontinhos aqui. 1, 2, 3, no 4, já encaixo. E a gente vai continuar aqui, fazendo ponto baixo, até chegar desse outro lado aqui. Cheguei aqui desse outro lado. Nessas correntinhas aqui, a gente não passa o marcador, tá? Deixa o marcador aqui embaixo. Nessas correntinhas, a gente vai fazer 7 pontos. Não precisa pegar nas alcinhas, faz aqui dentro mesmo. Eu vou contar aqui 4 pontos. 2, 3, 4. Nesse 4 aqui, eu vou passar o marcador pra cima, só pra gente ter noção de onde que termina essa carreira. Pronto. Agora eu posso continuar fazendo os outros 3. Então, terminamos a carreira aqui. A gente já começou a próxima carreira, então já começou com esses 3 pontos. E aí, a gente continua fazendo aqui a volta. Ó. Vamos fazer 4 carreiras nessa parte aqui. Então, já fizemos uma. Vou fazer agora mais 3. Então, deixo o marcador aqui. A gente para quando tiver 3 pontinhos exatamente aqui acima do marcador. Então, depois dessas carreiras aqui, as 2 que a gente terminou, ficaram aqui 4, ó. Essa, 1, 2, 3, 4. E esse buraquinho aqui pra gente poder passar o rabo. Essa parte ficou um pouquinho maior, só que depois que a gente passa o rabinho, ela vai dobrar assim pra dentro. Aí o rabinho vai ficar bem apoiado aqui nessa parte da frente. Desse jeito o vestido ele não vai empurrar o rabo pra fora, ele vai ficar alinhadinho. Aqui vai ter o espaço, aqui, essa cava pro rabinho ficar. E aqui, agora a gente vai fazer um detalhe, assim como tem no vestido da vovó. Vou trocar de cor, a gente vai passar pro roxo escuro. Deixar um pouquinho aqui de fio, troca de cor. E a gente vai fazer em cada pontinho desse um ponto baixo e uma correntinha. Um ponto baixo no próximo e uma correntinha. Ponto baixo, uma correntinha. Assim, para cada um dos 44 pontos que a gente tem. Não precisa ficar contando. Só faz um para cada. A gente já pode terminar com esse lilás aqui, né? O roxinho mais claro. Pode cortar. E a gente pode fazer 2 nós
com esses fios. E aí a gente corta a rente. Deixa aqui pra dentro. Aqui já é o detalhe, pra poder a gente terminar essa parte de baixo da camisola. E aí depois vai faltar só as manguinhas. Cheguei nesse último pontinho aqui, então, ponto baixo, vou cortar o fio. E agora a gente vai passar de novo por esse lilás aqui, pra poder fazer aqui em cima as manguinhas. Vou começar com o nó corrediço, deixa um pouco pra gente poder arrematar. E a gente sempre começa nessa parte aqui de trás, ó. Vou virar aqui, temos nessa parte 6 pontinhos, então já vou encaixar aqui, ó, com ele de cabeça pra baixo, e a gente já começa nesses 6 pontos. 1, 2, 3, eu tô fazendo a manguinha direita. 4, 5, 6. Nessa lateral aqui a gente vai fazer 2 pontinhos. E aí a gente vai encaixar aqui nesses buraquinhos, ó, sem pegar ali a alcinha ainda. Tem um pontinho aqui na lateral, um buraquinho, faço um ponto. Vou achar aqui, ó, outro buraquinho. Aqui, ó, fiz outro ponto. Agora sim, cheguei nessas 5 correntinhas que a gente tem aqui embaixo. E aí eu vou fazer um pontinho pra cada, pegando nessas alcinhas das correntinhas. Vou contar as 5, ó. 1, 2, 3, 4, o último aqui. 5. E de novo vou fazer 2 pontinhos aqui nessa lateral pra gente poder chegar aqui. Ó, tem 2 buraquinhos aqui, tá vendo? Vou encaixar aqui, vou fazer um ponto. Vou encaixar nesse outro buraquinho aqui e faço outro pontinho. Temos então 15 pontos. Vou colocar um marcador nesse último ponto aqui. Vou passar esse fio aqui do nó corrediço para essa parte aqui de dentro. Assim a gente só fica com... Passar a pontinha do marcador também, para poder ficar aqui só com o fio que vem do novelo e essa parte aqui da frente do marcador. Já encaixo aqui nesse primeiro ponto, pra gente começar a fazer assim, em espiral, contornando esses 15 pontos que a gente já tem. A gente vai fazer aqui por 5 carreiras, então, a partir de agora, a gente começa e conta as 5. Então, preciso dar as voltas aqui até ter 5 pontinhos aqui em cima desse marcador. Depois dessas 5 carreiras aqui, é opcional, você pode fazer um pouco mais, se preferir, ou uma manguinha curta também. Vou passar aqui por dentro dessas 2 alcinhas pra gente poder trocar de cor e fazer já o detalhe, independente de quantas carreiras você fizer aqui. Testa no lobinho, dá nele pra ver como que fica. Aí eu vou trocar de cor. E aqui a gente vai fazer baixíssimo e uma correntinha. No próximo ponto, um baixíssimo, depois uma correntinha. Aí a gente vai fazer assim por toda a volta, contornando aqui os 15 pontos, não precisa contar não, faz um em cada. E aí vai ter esse detalhe, assim como teve aqui embaixo. Eu já vou finalizar com esse daqui. Pode cortar aqui, para depois a gente arrematar. Agora a gente vai fazer essa outra aqui, que vai ser a esquerda, do mesmo jeito aqui, ó. Começa com um nó corrediço. E eu vou começar nessa parte aqui. Agora o contrário. A gente começou naquelas 6, nos 6 pontinhos ali em cima. Agora a gente começa nessas 5 alcinhas daqui de baixo. Virado assim pra cima, desde que o fundinho fique desse lado de cá,
a gente vai identificar onde que estão essas 5 alcinhas aqui, desses pontinhos que a gente fez, das correntinhas. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. A minha 5ª alcinha tá bem aqui, ó, bem escondidinha. Então, vou tentar pegar ela aqui, ó. E a gente começa fazendo esses pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pontos nessa lateral aqui, em qualquer pontinho. 1, 2. E agora seguindo por esses 6 pontos que a gente tem aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí termino fazendo 2 pontinhos aqui pra gente poder chegar ali do outro lado também. 1, escolhe um outro ponto qualquer. Tá aqui, 2. Vou colocar um marcador nesse último ponto. E agora fazer aqui aquelas 5 carreiras, né? Já vou prender esse primeiro pontinho aqui. Aqui, ó. Agora eu vou passar esses 2 fios aqui pra dentro, só pra ficar limpinha essa parte e a gente continuar essas 5 carreiras sem problema. Pronto. Agora sim eu consigo fazer aqui até ter os 5 pontinhos. E aí depois a gente troca de cor pra poder fazer esse acabamento aqui, ó, igualzinho. Agora a gente vai fazer o arremate daqui de cima. Já arrematei todas as pontinhas, aqui embaixo também. Essa parte aqui vai ficar escondido, porque o rabo vai ficar passando nesse meio. A gente vai fazer aqui pra poder fazer as casinhas dos botões e depois prender os botõezinhos. Então, eu vou começar nessa lateral, a gente não vai passar aqui por cima, vai só fazer esse contorno aqui, bem simples. Então, começo aqui com um nó corrediço e fio suficiente que eu consiga esconder essa pontinha. Nessa lateral aqui, ó, bem no cantinho, vou fazer 3 pontos. Um, 2, mais um, 3. Vou descer aqui fazendo sempre um ponto baixo dentro de cada buraquinho entre os pontos. Ó, a gente consegue identificar aqui, ó. Vai ter ponto baixo aqui, 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 aqui. Tá vendo? Nesses pontinhos. E aqui também a gente escolhe onde que vai pregar esses botões. O ideal seria que tivesse um mais aqui pra cima e o outro mais aqui embaixo. Sendo assim, a gente já pode escolher aqui onde fazer a casinha dos botões. Então, como é o mesmo botãozinho que a gente fez o laço, a gravatinha do lobo, eu já sei que são 5 correntinhas que eu preciso fazer aqui para ter de espaço para o meu botão passar. Então, fiz as 5 correntinhas, aqui, continuo fazendo já o ponto, os pontinhos baixos, até chegar na próxima casinha. Pronto, cheguei aqui, já vou fazer aqui de novo os 5 pontinhos e continua fazendo ponto baixo. Sempre nesses buraquinhos. Aqui embaixo, ó, tem 2 pontinhos assim que fica um pouquinho mais aberto. Então, vou pegar aqui, ó. A gente vai fazer um em cada. E nessa lateral, do mesmo jeito, onde tiver esse buraquinho aí, ó, vai fazendo. Aqui
Aqui não precisa da casinha do botão não, porque desse lado é o que a gente vai prender o botãozinho. Eu venho até aqui essa lateral. E na lateral também vou fazer 3 pontos. Pra gente poder fechar do mesmo jeito que foi lá no começo. 1, 2, 3. Vou cortar aqui o fio. A gente consegue arrematar esses dois aqui. Esse daqui é só esconder passando aqui por dentro, ó. E aí, encosta assim, pra gente poder medir aqui onde que vão ficar esses botões. E a gente prende do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Pra poder colocar esse botãozinho de cá. Escolhe a agulha que passa no fundo do botãozinho. E aí depois você escolhe a linha. E a gente prende do mesmo jeito. Como a minha agulha aqui, ela tem que ser bem pequenininha, o fundo, pra poder passar aqui nesse botãozinho, eu não tenho uma linha que seja aqui da mesma cor. Eu quero usar exatamente da mesma cor para ficar bonitinho. Então aqui eu cortei um pedacinho. Eu vou abrir aqui, vou separar 2 fios para um canto, 3 fios para o outro. Vou tirar mais um aqui, assim eu vou ficar com 2 fiozinhos para cada lado. E aí esse aqui vai ser o fio que eu vou usar. Você pode ver se consegue usar um só ou 2, depende do fundinho da agulha. Olha só como é que é esse daqui. Eu nem sei se daria pra passar esses 2 aqui, eu vou tentar. Mas aí você acaba usando então a mesma linha, a mesma cor pra poder fazer isso, mesmo que seja com uma agulha menorzinha, tá? Fiz aqui os 2 nós, já passei aqui por dentro de alguns fiozinhos. E aí vou cortar a rente aqui, assim ele fica escondido. E terminamos aqui essa camisolinha. Ficou bem simples assim. Ó, com as casinhas dos botões. Pra poder encaixar assim, ó. Depois que a gente vestir no lobinho. Agora, a toquinha. Pra começar a toquinha, esse mesmo que a gente fez aqui o vestido. O lilás clarinho. E eu vou começar aqui com um nó corrediço e 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular essa primeira correntinha aqui, vou voltar na segunda. Nessa segunda aqui, ó, nessa parte aqui de trás, vou fazer ponto baixo. Agora 3 meio ponto alto. Então laço aqui. Ainda pegando nessa parte aqui de trás, ó. 1, no próximo. Um outro, e aí por último aqui, completando o terceiro meio ponto alto. Nesse último pontinho aqui na lateral, vou fazer 3 pontos baixos juntos. Aqui nesse mesmo buraquinho. 1, 2. Esse terceiro aqui, ó, já vou levar o fio lá pra trás, desse jeito. Aqui, ó. Pra poder já deixar esse nozinho escondido, e aí eu faço o terceiro, a peça também já virou. Vou fazer aqui 3 meio ponto altos. 1, 2, 3. E aqui no finalzinho vou fazer um aumento em ponto baixo. Então vou colocar 2 pontos baixos aqui dentro desse pontinho. 1, 2. Vou colocar um marcador nesse último ponto. Nós temos 12 pontos aqui. Vou começar a próxima carreira fazendo um aumento em ponto baixo. Então, 2 pontos baixos aqui. Agora, 3 meio ponto alto. Então, 1, 2, 3. Nessa lateral, vou fazer 3 aumentos em ponto baixo. Então, ponto baixo nesse primeiro ponto aqui.
dois juntinhos para fazer um aumento. No próximo, mais um aumento em ponto baixo. E aí, no terceiro, o último aumento aqui em ponto baixo. Mais 3 meio ponto alto. 1, 2, 3. Para terminar, 2 aumentos em ponto baixo. Temos 18 pontos. Marcador para cima. Vou começar aqui com um ponto baixo e um aumento em ponto baixo também. 3 meio ponto alto. Então, já lacei ali, ó. 1, lacei. 2, lacei. 3. Agora, eu vou fazer um ponto e um aumento, tudo em ponto baixo, por 3 vezes aqui. Um ponto baixo e um aumento. Foi a primeira vez. Um ponto baixo e um aumento. Foi a segunda vez. Um ponto baixo e um aumento. Foi a terceira vez. De novo, 3 meio ponto alto. 1, 2, 3. Para terminar essa carreira, eu vou fazer um ponto e um aumento por 2 vezes, tudo em ponto baixo. Um ponto baixo e aumento. Foi a primeira repetição. E aí, para terminar, um ponto e o aumento bem em cima aqui do marcador. Agora, nós temos 24 pontos. Vou passar esse marcador para cima. Vou começar aqui com 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 e aumenta. Agora, 3 meio ponto alto de novo. 1, 2, 3. Nessa lateral aqui, vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. 1, 2 pontos, agora o aumento. Foi a primeira repetição. 1, 2 pontos e o aumento. Foi a segunda repetição. 1, 2 pontos e o aumento. Foi a terceira repetição. De novo, 3 meio ponto alto. Já lacei aqui. Fiz 1, 2, 3. Agora, até o final, 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Então, 1, 2 e aqui um aumento. Foi a primeira repetição. De novo, 1, 2 e em cima do marcador o aumento. Foi a segunda repetição, marcador para cima. Agora temos 30 pontos. Nessa próxima carreira, a gente vai separar ali a parte das orelhinhas. Então, vou começar agora só com meio ponto alto. Então, já lacei aqui, vou fazer 15 meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora, 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui embaixo, eu vou pular 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7, eu vou encaixar, só que eu já vou encaixar fazendo um meio ponto alto. Então, primeiro, laça, segura aqui. E aí, nesse 7, já vou fazer aqui um meio ponto alto. Tirando tudo assim, ó. Pronto. Nesse meio, eu preciso de 2 meio ponto alto. Então, já fiz um, para poder segurar essas correntinhas. Aqui do ladinho, vou fazer o outro. Já sobe de novo as 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pular 6 pontos, ó. Percebe que eu já lacei e vou segurar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7, que vai ser bem acima do marcador, a gente já vai fazer esse meio ponto alto. Então, laça, segura aqui com o dedo, encaixa aqui, ó. E aí, a gente já tira tudo assim. Pronto, terminamos a carreira. Vou passar esse marcadorzinho aqui pra cima. Nessa próxima carreira, eu vou fazer aqui 2 meio ponto alto. Vai ser tudo em meio ponto alto agora, tá? Então, vou fazer 2, 1, 2 e um aumento também em meio ponto alto. Vou fazer isso por 2 vezes. E o aumento aqui em meio ponto alto. Então, fiz a primeira, 2 pontos e o aumento. Vou fazer a segunda vez. 1, 2 meio ponto alto e o aumento em meio ponto alto também, que é a minha segunda repetição. Agora, 3 meio ponto alto. 1, 2, 3. Vou inverter. Agora, eu vou começar com um aumento em meio ponto alto e depois os 2 meio ponto alto, por 2 vezes. Então, aqui já faço o aumento. Aumento e agora 2 meio ponto alto. 1, 2, foi a primeira repetição. Aumento de novo. 1, 2 e mais 2 pontinhos, meio ponto alto. Pronto, chegamos nessa parte aqui das alcinhas e aqui dentro a gente vai fazer 9 meio ponto alto. Sei que tem 10 correntinhas, mas a gente não vai pegar pelas correntinhas, a gente vai pegar por dentro. Então, laça aqui, encaixa assim por dentro, como se fosse um anel mágico. Ó, bom que já facilita. E a gente tem que contar os 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ideia de pegar aqui é para deixar essa parte mais aberta mesmo, para a gente conseguir passar a orelhinha. Nesse meio aqui, eu vou fazer os 2 meio ponto alto, como a gente já tem. Um, do ladinho aqui, o outro. De novo, aqui, vou fazer 9 meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. E aí, em cima aqui do marcador, que é o nosso último pontinho, eu faço meio ponto alto aqui, ó, sozinho. Pronto, e a gente passa o marcador pra cima. Nessa carreira, a gente termina com 40 pontos. Agora, eu vou fazer 4 meio pontos altos e um aumento. Vai ser por 8 vezes, mas a gente não precisa ficar contando quantas vezes a gente está fazendo. Só conta os 4 pontos. 2, 3, 4, e aí aumenta. Assim, a gente vai fazendo aqui, ó, por toda essa voltinha aqui em cima. A gente vai chegar com um aumento certinho aqui em cima desse marcador, e no final dessa carreira a gente fica com 48 pontos. Cheguei aqui no final, marcador pra cima. Agora 5 meio ponto alto e depois um aumento também meio ponto alto, como a gente tá fazendo agora tudo em meio ponto alto. Então só conta aqui, ó, 5. 1, assim como a gente fez antes. 2, 3, 4, 5, e aí sim vem um aumento aqui também em meio ponto alto. E aí continua assim, só contando 5 e um aumento, vai fazendo. E aí no final a gente vai ficar com 56 pontos. Passando o marcador aqui pra cima. Agora a gente vai fazer um babadinho nessa ponta. E aí eu acho muito mais fácil se a gente trocar aqui da agulha número 2, que a gente tá usando, pra agulha 2,5. O babadinho vai ficar um pouquinho maior e vai ser mais fácil da gente fazer esse crochê. Agora a gente vai fazer 3 pontos altos em cada pontinho desse aqui, pegando nessa alcinha da frente. Então aqui eu já troquei a agulha pra 2,5. E aí pegando só nessa alcinha aqui de cima, eu vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. No mesmo lugar, ó. Fiz um. No mesmo lugar. Fiz 2. No mesmo lugar. Fiz 3. Pronto. E aí eu já vou passar pro próximo. 1, 2, 3. Próximo. 1, 2, 3. Tá vendo como já começou a curvar aqui? Próximo. 1, 2, 3. Então, aí ele vai formando esse babadinho, assim, ó, por toda a voltinha. A gente vai seguindo aqui. Não precisa contar os pontos que a gente tá fazendo. Só 3 pontinhos dentro de cada alcinha dessa aqui em cima. Aí vai facilitar para ficar ainda mais bonitinho, a gente pegando na alcinha de cima. Que o babadinho vai ficar assim, como se fosse um chapéuzinho mesmo, sabe? E aí, só de curiosidade, no final a gente vai ficar com 168 pontos, mas a gente não precisa ficar contando depois no final quantos pontos a gente tem. Feito toda essa volta, olha aqui como é que fica esse babadinho assim. Não fica completamente simétrico, a gente pode parar para modelar ele. Ó, se a gente modelar, ele vai ficar perfeitinho. Então, você pode deixar algumas partes que não vão ter tanto encontro assim. E aí, só pra gente fazer um acabamento, assim como a gente fez aqui, ó, nessa parte do final do vestidinho, ou como esse daqui, eu vou trocar de cor, passar por esse roxo escuro. Aqui. Então, aqui eu cheguei no final, ó. Vou pegar aqui a agulha 2,5 de novo. A gente vai fazer esse último pontinho junto, já pra fazer essa troca de cor pro roxo. Tenho aqui 2 pontos dentro desse pontinho. Então, laça aqui, encaixa nessa alcinha, traz o fio pra frente, laça, tira só 2. Agora, a gente iria laçar e tirar tudo, né? Mas eu vou passar aqui pro roxo. A gente vai laçar esse roxo,
para poder depois puxar tudo. Então, laça aqui o roxo e aí sim puxa tudo. Eu terminei o último ponto alto com lilás e já tô aqui com roxo escuro pra gente fazer esse detalhe. E aí, vou fazer aqui, ó, pode ser um ponto e uma correntinha. No próximo, um ponto e uma correntinha. Se você gostar desse estilo, que é aqui o fundinho, ó, do vestido, como que ficou. Ou então, tem a outra opção, que é esse aqui da manguinha, que a gente faz um ponto baixíssimo e uma correntinha. E aí, em cada um desses 168 pontos, a gente pega aqui, ó, fazendo um baixíssimo e uma correntinha. E depois um baixíssimo e uma correntinha. Então, vou deixar aqui para que você escolha qual dos dois você quer fazer, com baixíssimo ou com ponto baixo. Mas eu acho que fica muito bonitinho se a gente fizer esse detalhe aqui, não deixa de fazer não. Cheguei aqui no final, vou cortar o fio. Pode puxar aqui. E aí, esse comecinho aqui eu já tava desenhando, assim, modelando certinho, ó. Aí você mantém esse formato assim. Ajuda a ficar, senão ele vai ficar meio torto. Torto até demais. Aí você faz assim pra ficar bonito na foto, ó. Como que fica certinho. Agora eu quero colocar na cabeça pra ver como que tá. Essa menor parte, claro, fica pra parte da frente aqui, pra gente poder encaixar essas orelhinhas. Ainda tem uns acabamentos aqui, esses fios todos, pra gente poder fazer. Só quero ver aqui primeiro. A gente vai encaixar a orelhinha, as duas. Essa parte aqui que parece que fica franzido é para poder manter o formato quadradinho da cabeça. Então, você puxa aqui, ó, que vai encaixar. A ideia é encaixar bem nessa parte aqui, ó, quadradinha da cabeça, para manter esse formato quadradinho, tá vendo? Aqui nessa parte, pra gente poder arrematar, a gente vai passar esse fiozinho roxo escuro ali pra trás. E aí eu vou amarrar os dois roxos junto. Um, dois, e vou cortar aqui. Agora, esse lilás eu vou encaixar numa agulha, porque a gente vai passar ele aqui pra baixo pra encontrar com esse do anel mágico. Na verdade, não é um anel mágico, né? É um nó corrediço. Aí eu vou puxando ele aqui pra baixo, passando por dentro de algumas alcinhas. E a gente vai passando ele aqui, ó. Só se você quiser, né? Tem vários jeitos de a gente poder arrematar isso. Cheguei aqui bem pertinho, vou fazer aqui os dois nós, e aí depois eu corto rente. Um, dois, e esse nozinho vai ficar pra parte de dentro, então não tem problema. Pronto, agora eu vou pegar aqui um fiozinho roxo claro. A gente vai passar pra fazer uma fitinha pra poder puxar essa touquinha. Ela vai ficar bem parecido até com o da Chapeuzinho. A gente vai passar e vai ficar com um fiozinho bem parecido com esse aqui da Chapeuzinho, que é só o fiozinho simples mesmo que a gente passou aqui no capuz. A gente vai fazer aqui igual. E eu acho que pra facilitar, passar com a agulha comum, fica mais fácil do que puxando com a de crochê o tempo todo. Então, aqui nessa parte do meio, encontra o aumento que tem aqui, e aí a gente vai encaixar a agulha aqui, ó, nessa parte, desse jeito, para que deixe um fio ali para trás. A gente só vai passar na frente sempre que tiver esse aumento. Tá vendo aqui o aumento?
bem nessa parte aqui do meio. Pronto, deixo o fio aqui na frente. Os 5 pontinhos, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí chegou no próximo aumento, a gente passa com o fio ali por trás, ó. Passa aqui. Vai ficar só essa parte aqui na frente, ó. Mesma coisa aqui, ó. Só o aumento que passa aqui pela frente. Aí depois eu vou até o próximo aumento. Aqui, ó, passando aqui por trás. Entre os pontinhos. Tá vendo aqui um ponto, entre o meio ponto alto, né? Aí ficou aqui, ó, nessa parte de cima, aqui em cima e aqui por dentro. Vou fazer toda essa volta até chegar ali, sempre que for aumento, passo aqui por cima. Aqui eu cheguei bem na parte do arremate. E aí não tem problema, ó. Passa aqui na frente e aí eu vou contar aqui os pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui o meu outro aumento nessa carreira aqui de baixo. Como a gente faz em espiral, ó. Ficou passado aqui, vou passar desse lado de cá também. Cheguei aqui no finalzinho, ó, o último aumento. Eu vou levar esse fiozinho ali pra trás. Ó. E aí ficaram aqui esses dois sem passar. Repara aqui, ó, cada fiozinho. Cortei até fio demais, né? E aí aqui na cabeça, a gente vai deixar ele pra poder puxar assim, ó. Como um chapeuzinho, ó, tá vendo? Que a gente puxa, aí ele vai ficar todo franzidinho. Essa é a ideia. Então, encaixa aqui na orelhinha. Essa parte aqui do meio, a gente vai trazer assim pra lateral, pra poder amarrar aqui embaixo, ó, atrás dessa parte aqui, esses pelinhos do rosto. E aí a gente consegue amarrar aqui embaixo. Ó, pode puxar, vai ficar todo franzidinho. Você arruma também se quiser. Depois assim pra foto. Ó. Organiza aqui. E aí aqui embaixo a gente vai amarrar. Assim. É só puxar aqui. Quanto mais puxar, mais preso vai ficar na cabeça e mais franzidinho também. Tá vendo aqui, ó? Que fica bem repuxadinho. Essa parte aqui de trás ainda nem repuxou. Então é só puxar um pouquinho mais. Ó, que aí vai ficando mais apertadinho. Aí passa assim pra lateral. Pode ser assim, ó, na frente desses pelinhos aqui da cabeça. Ou por trás. De todo jeito a gente vai conseguir ver o nozinho que vai ficar aqui por baixo. E eu acho que fica bonitinho, vendo o nozinho aqui. Tem uma pausa para poder colocar aqui o vestidinho. Eu tentei, por enquanto, né? Agora que tá sem a cabeça é bem fácil de encaixar por cima. Mas é claro que ele também vai encaixar aqui por baixo. Porque essa é a ideia, que depois que a gente prenda a cabeça, a gente consiga tirar. Por isso que a gente tem esses botõezinhos, é feito desse jeito. Então, na hora de encaixar aqui, passa as perninhas aqui por cima e vai com o rabo também, para que o rabo encaixe nessa pontinha aqui. Depois que passar toda essa parte do quadril, aí sim a gente passa os bracinhos assim por baixo, pelas manguinhas. E agora aqui, a cabeça. Quero ver ele bem mal assim, caracterizado. Aqui, ó, a gente vai fazer assim um nozinho. E um lacinho, assim como eu fiz ali na chapéu. E deixa fio para que a gente consiga ficar tirando e colocando esse nozinho. Ó, eu sempre aperto assim, depois eu puxo aqui para diminuir. E aí vai ficando mais direitinho cada vez que a gente puxa e menorzinho. Ó, então puxa e depois você alinha o tamanho que você quer. E aí aqui, ó, você pode deixar um fiozinho assim que eu acho que fica muito charmoso. Pendurado aqui, ó.
certinho assim. Agora só falta óculos. Vamos fazer os óculos assim como a gente fez ali na vovó. Eu tirei ali o da vovó pra gente poder ver. E eu lembro de ter feito com o esmalte. Esse aqui pra poder encaixar assim, ó, o tamanho certinho. Vou usar esse mesmo esmalte também, tá? Então tem que deixar um fiozinho sobrando. Pego essa medida aqui, ó, do esmalte que eu já tinha feito antes. Deixa eu ver se é essa parte aqui de baixo. É bem esse meio aqui dessa troca de cor. Pra deixar bem redondinho. Acho que era a coisa mais redonda que eu tinha aqui em cima da mesa. Ó, tá vendo como que fica bem redondinho? Ó, fiz a primeira volta. Tô fazendo aqui a segunda. E aí, chegando nesse meio aqui, a gente não precisa ir até o final. Ó, aqui a gente já amassa ele um pouquinho. Vou amassar aqui, dobrar ele pra trás. Tenta mirar bem no meio, assim, ó. Aqui pra trás. Bem no meio, aqui. Eu já vou passar pra um lado. Vou pegar aqui uma medida bem pequenininha. Pra gente poder dobrar desse lado também, que esse aqui é o meio dos olhos. Fiz um pouquinho maior, mas não tem problema não, até porque tem um focinho ali. Mas pode ser o tamanho que você quiser, essa parte. Agora eu vou fazer de novo essa mesma medida aqui, do esmalte. Passei a primeira vez. Essa segunda eu venho só até a metade. Aqui, ó. Até essa metade aqui, mais ou menos. Aí eu vou dobrar ele ali pra trás. Já posso cortar aqui. Pronto, ficou mais fácil. Aí, ó, nessa mesma direção aqui, dobra ele ali pra trás. Pronto. Isso aqui não pode ser muito grande, senão a gente não vai conseguir encaixar direito. Então, ó, olha o tantinho que eu cortei ali. Basicamente aqui, um pouquinho mais de um dedo. Aí eu vou cortar aqui também. Deixar bem retinho pra gente conseguir encaixar. E pegar essa mesma medida de olho, né? Aqui também. Ó, deixa bem juntinho assim. Temos então os óculos. Agora, para encaixar essa pontinha aqui de cima, a gente vai colocar aqui, ó, bem na pontinha aqui do olho, nessa parte aqui do brilhinho, ó, tem aqui a linha do brilho, 2 pontinhos para lateral, aqui. A mesma coisa aqui do outro lado, ó, tem aqui o brilhinho, miro aqui, ó, tá vendo aqui o brilhinho? Tem esse pontinho do brilho, pega um inteiro, aí você encaixa. Mesma coisa aqui. Vou pegar a agulha. Tem esse mini pontinho aqui do brilhinho que quase nem dá pra ver e pega um inteiro aqui em cima. Aí depois é só empurrar assim, ó, que já fica bem certinho aqui, ó. Num canto e no outro. E então temos aqui a nossa coleção completa, tá? Tem mais um acessório aqui dele também, que é a gravatinha. Depois que ele tira esse vestido, ele fica só de botinha e de gravatinha.
Então agora que ele tá todo vestidinho, montado, a gente precisa prender a cabecinha dele aqui. Então, mesmo tá bonitinho aqui, né, eu vou ter que tirar essa touca pra gente poder prender. E vou usar um fio da mesma cor aqui da cabeça. Peguei aqui o mesmo cinza, vou encaixar numa agulha grande só pra gente conseguir passar, cruzar aqui toda a cabeça. Eu vou pegar aqui, ó, nesse pontinho aqui do anel mágico, aqui em cima, vou espetar, vou sair aqui no meio, ó. Tô usando o meu dedo aqui pra poder guiar, sentir a pontinha da agulha, puxar aqui no meio. Puxa aqui, deixa um pouquinho de fio pra gente conseguir fazer 2 nós. Aí agora aqui embaixo, ó, vou pular 2 carreiras pra dar de pescocinho aqui pro lobo. E aí eu cruzo ali levando pro outro lado também. Passei. Agora eu vou voltar, aqui eu vou encaixar a agulha aqui no meio do pescoço. E eu tenho que sair um pontinho ao lado de onde eu tô. Não é no mesmo lugar. Tem que ser exatamente um ao lado. Ó. Aqui, ó. Tá vendo que tá separadinho? Com ponto. Agora eu vou rachar aqui essa cabeça, mesmo com esses fios soltos ali. Vou segurar a peça desse jeito e puxar aqui esses fiozinhos. Puxar, pronto. Ó, até o corpinho começar a subir. Eu tô vendo que não tá vindo mais fio, então já foi. Aqui eu vou fazer o primeiro nó, mas não pode apertar muito. O segundo eu já consigo apertar um pouco mais. Agora eu vou encaixar aqui na agulha, essa menorzinha aqui. Agora eu vou escolher um desses 2 pontinhos pra gente poder encaixar essa agulha aqui e sair em qualquer canto. Ó, passa tudo pra cá. Vou puxar aqui os fios, porque tem um menorzinho, outro maior, ó. Pronto. E aí o nozinho que tá aqui em cima, se a gente puxar esse fio, esse nozinho se desloca. Tá vendo? Ele entrou, ficou aqui na lateral. E aí, pra não ficar fundinho aqui, eu vou pegar esse pontinho aqui, ó, e vou fazer uma alavanca assim, ó, com a agulha. Aqui, ó, pra ele não ficar tão fundinho, tá vendo? Ficou bem retinho. E como a gente já fez um nó que tá ali pra dentro, essa parte aqui eu posso só cortar. Ó, o nó já tá preso, já tá prendendo a cabeça. E é essa parte aqui que tá fazendo pressão, pra que se puxar aqui, ó, não vai sair. Só vai levantar aquelas 2 carreirinhas, não sai. Esse nozinho aqui não vai desfazer. O máximo que vai acontecer é ficar fundinho aqui, caso a criança puxe bastante. Agora a gente pode devolver aqui a toquinha. E aí, desse jeito, a gente consegue vestir o lobinho com essa camisola e a toquinha e tirar e prender também a gravatinha para poder brincar. Ai, pronto. Agora sim a gente termina aqui essa coleção. A coleção agora ficou completa com o Lobo Mau.